A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 2, do versículo 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto Jesus passava, ele viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e Jesus disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e os seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos de Jesus: "Por que o mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Entramos no capítulo 2 do Evangelho de São Marcos, e como nós já tivemos a oportunidade de dizer, a preocupação do evangelista é dizer para nós quem é Jesus. Então Jesus está andando, pela beira-mar. Ele escolheu a região da Galileia, onde tem o mar de Tiberíades, e ali ele foi descobrindo os pescadores, André, Tiago, João, Simão, foi chamando para ser seus discípulos, para segui-lo. E sempre, na medida que Jesus ia saindo, andando, ia tendo gente para acompanhar. O Evangelho diz que uma multidão foi ao encontro de Jesus. E o evangelista insiste em afirmar que Jesus aproveitava para falar às pessoas do reino de Deus. O próprio Jesus, quando entrou no mundo, que começou a andar e a se encontrar, a primeira coisa que ele disse é que o reino de Deus estava entre nós. O reino de Deus é a pessoa de Jesus. Nós vamos saber quem é Jesus, e isso São Marcos faz muito bem, mostrando como ele agia, qual era a atitude de Jesus. Então Jesus aqui tem duas atitudes importantes para a gente saber quem é ele. Primeiro, ele ensinava e falava do reino de Deus. Saía andando pelas pessoas, encontrando-se com as pessoas no trabalho, principalmente na época a vida era em torno do mar e da agricultura, e Jesus estava ali contando as histórias e ouvindo também as pessoas. E Jesus vai convidar. Então ele convida e os discípulos vão seguindo. Jesus enfrenta críticas dos doutores da lei, principalmente dos fariseus. E aqui Jesus chama agora não um pescador, mas ele chamou um cobrador de impostos.
Ora, naquele tempo, os cobradores de impostos, eles eram classificados como pecadores públicos, porque o trabalho deles era a serviço dos romanos, do poder romano que dominava a terra de Jesus. E por isso que os judeus, de um modo especial os doutores da lei, os fariseus, tratavam como pecadores, porque eles não só eles abusavam da função que exercia, como também exploravam o povo. Mas é interessante a gente observar a atitude de Jesus, aí a gente vai descobrindo quem é Jesus. Jesus não se deixa intimidar pelos preconceitos que os adversários também que ficam falando mal de Jesus. Jesus tem uma atitude aí de acolhimento, de misericórdia. É o que nós estamos observando no Papa Francisco. Ele sempre, nos documentos e nas falações, ele mostra essa preocupação de entender cada pessoa na sua vida, na sua opinião, no seu trabalho. E a igreja deve ser como Jesus, braços abertos para acolher a todos, mesmo os que nos criticam, que são adversários. E Jesus aproveitou para dar essa frase para nós: eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Jesus veio para os pecadores, as pessoas que já se acham corretas, justas, obedecem a tudo. Então não se preocupe, porque vocês já estão com Jesus. Mas aqueles que estão afastados, então devemos sempre ter uma atenção diferencial. E uma outra atitude também é de Levi, que era um cobrador de impostos. Ele era rejeitado pela sociedade judaica. E quando Jesus passou, que viu, chamou, e o evangelho diz que imediatamente ele se levantou e seguiu Jesus. É uma atitude muito importante, porque ele deixou tudo para seguir a Jesus. O que é que nós tiramos como lição? Nós temos que mudar a nós mesmos. Nós temos que aceitar a proposta de Jesus sobre nós. Enquanto nós não mudarmos a nós mesmos, a sociedade não será mudada. Enquanto não houver conversão individual, não haverá conversão coletiva. Isso é muito claro no evangelho de hoje. E Mateus justamente mudou completamente. Ele renunciou à sua função para seguir o mestre. E não é que ele se tornou um apóstolo e não foi o evangelista, escreveu sobre o evangelho de Jesus e se tornou um mártir. Portanto, veja como as coisas acontecem e que nós devemos imitar. Oração. Senhor, atendei com bondade paterna as preces do vosso povo suplicante. Dai-lhe luz para ver o que deve ser feito e coragem para realizar o que viu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 2, do versículo 13 a 17. Hoje é sábado, desejamos a todos um feliz fim de semana. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.